Continuando, galera, vamos dar uma pincelada rapidinho só para a gente relembrar como é que é uma célula de um vegetal. O que tem uma célula vegetal de tão especial em relação aos seres dos outros gêneros? Ó, primeiramente, como qualquer célula, ela tem uma membrana celular que está aqui em preto. Em preto nós temos a membrana plasmática, formada por uma bicamada de fosfolipídios. Não tem diferença em relação a membranas de outros seres vivos significativa. Pode ter uma proteína ou outra que outros seres não tenham, mas significativamente é uma membrana bem parecida com a dos outros seres. Tá legal? Possui organelas citoplasmáticas membranosas, tem complexo de Golgi, tem retículos endoplasmáticos e tem principalmente, que você não pode esquecer, aquela nossa amiga chamada de mitocôndria. Ué, Rangel, mas planta não faz fotossíntese? Faz. Mas planta também tem respiração celular? Tem. E a respiração celular é feita por mitocôndrias. Vegetais são organismos aeróbicos. Eles têm metabolismo energético para buscar energia quebrando a matéria que eles formam. Bugou a cabeça. Por que fazer fotossíntese se depois tem que quebrar a molécula? É simples entender. Como assim é simples? Deixa eu explicar. Ela produz as moléculas dela, parte das moléculas ela usa para crescer o corpo, para formar flores, para se reproduzir, e outra parte ela usa para formar energia, para respirar, usando a mitocôndria. Por isso que essas organelas são tão importantes. Existe uma grande interrogação, que a gente sempre fica na dúvida de falar, você vai encontrar questões falando que tem, outros que não tem, da presença dos lisossomos. Para quem não lembra, lisossomos são organelas que fazem digestão celular. Rangel, mas a célula vegetal tem uma parede que isola ela do meio. Ela não vai conseguir fagocitar nada, não consegue mesmo. A parede não deixa fagocitar assim fácil, não. Tem que fagocitar o que tem na parede, porque não consegue absorver o que vem de fora. Então, por que o lisossomo vai existir? Porque pode renovar estruturas internas. Então tem um dualismo muito grande, uma dúvida muito grande. Tem lisossomo ou não tem lisossomo? Depende de como você pensa sobre o vegetal, tá legal? Mas eu queria falar daquilo que ele tem que os outros não têm, né? Então vamos falar aqui agora desse carinha em rosa. Esse cara em rosa se chama glioxissomo. Bom, já ouvi falar de lisossomo, já ouvi falar de peroxissomo, mas glioxissomo, o que é isso? É uma organela especializada em transformar lipídios em carboidratos. A conversão de lipídios em carboidratos ajuda a célula vegetal a obter energia daquele carboidrato. E o glioxissomo está presente aí para isso. Belezinha? Outro cara importantíssimo da célula vegetal, que eu não cheguei nem a acabar o desenho. Olha que negligência. Esse cara é o núcleo celular. Quem comanda a bagaça toda. Tem DNA, forma RNA, comanda o funcionamento da célula. Tem uma organela que nós já falamos, né? O cloroplasto. O cloroplasto é uma organela citoplasmática membranosa responsável pela fotossíntese. Muitos de vocês aprenderam na primeira série do seu ensino médio que esse cara, junto às mitocôndrias, respeita a hipótese endossimbiótica, né? Seriam procariontes de vida livre que foram fagocitados por célula no passado e viraram organelas. A mitocôndria com a respiração celular, o cloroplasto com a fotossíntese. Então, o cloroplasto. Célula vegetal, gente, não tem só uma mitocôndria, um cloroplasto. Tem um montão, de acordo com a necessidade dela de funcionamento. Tá legal? Aquele cara laranja grandão é o vacúolo do sulco celular. Ele é importantíssimo para a célula vegetal armazenar substâncias no interior dela. Não esquece que planta não excreta, né? Se a planta fabricar uma molécula tóxica, ela não tem como fazer um xixizinho e acabou, certo? Você não vai ver uma mangueira mijando na rua, não existe isso. Na verdade, ela produz alguma coisa tóxica, coloca no vacúolo. O vacúolo tenta desintoxicar a molécula assim que é possível para ele. Beleza? E só para lembrar, gente, na célula vegetal em si, na parede celular, existem várias pequenas aberturas que permitem a comunicação da célula com células vizinhas.
Quando o tecido é formado por células vivas, esses pequenos buracos na parede facilitam a comunicação dessa célula com uma célula vizinha. Qual é o nome dessa estrutura aqui, Rangel? É o plasmodesmo, que auxilia a comunicação da célula vegetal com uma célula vizinha a ela. Então, aí está caracterizada a célula vegetal. Aproveita, printa, passa limpo bonito para você fechar essa introdução à botânica. Valeu, galera! Bons estudos aí. Vamos seguindo com a botânica mais um pouquinho para frente. Até mais! E mais uma característica fundamental dos seres do reino Plantae, a última, mas não a menos importante, é a forma de reprodução que os vegetais possuem. Todos os 4 grupos vegetais, a gente vai ver depois esses grupos aí na hora da classificação, eles possuem o mesmo um princípio básico para a reprodução. Esse princípio básico, essa forma básica de reprodução se chama alternância de gerações. As plantas sempre têm a reprodução dividida em 2 etapas para fechar um ciclo de vida. Então você tem um vegetal aqui, ó. Esse vegetal, para formar um novo vegetal igual a ele, tem que passar por um processo de reprodução assexuada e por um processo de reprodução sexuada. Sempre só depois de passar dos 2 é que esse novo vegetal consegue ser formado. Por isso, a reprodução das plantas se chama alternância de gerações ou metagênese. Isso não é uma característica exclusiva das plantas. Tem animais que fazem metagênese, por exemplo, a água-viva pode fazer, pode ter reprodução sexuada e assexuada, mas o que caracteriza a metagênese é o ser vivo possuir no mesmo ciclo de vida um processo de reprodução sexuado e outro assexuado. Rangel, quem vem primeiro? É um ciclo, não tem quem vem primeiro, depende de onde você começa o processo, tá legal? E aí você vai ter reprodução sexuada e assexuada, e, não ou, e, são as 2 juntas, para completar o ciclo de reprodução. Belezinha? Para o vegetal se reproduzir, ele depende de 2 células reprodutoras, que é bem importante a gente saber definir a diferença entre elas. Por exemplo, a primeira célula reprodutiva que o vegetal usa são os gametas. Mas gameta eu acho que você conhece, né? O que é um gameta? O gameta é uma célula reprodutiva, que depende de outra célula para formar um novo ser. Então, um gameta sozinho, teoricamente, não forma um organismo novo. Ele depende de um outro gameta para se juntar, e da fusão dos 2 vai ocorrer um processo chamado de fecundação. Com o fenômeno da fecundação, a junção de gametas formará um novo organismo. Daí a relevância desse cara que está aparecendo aqui para vocês. A outra célula reprodutiva, só um detalhe, tá? A biologia é a ciência das exceções. Toda ciência é assim, mas a biologia tem isso muito característico. Tem seres vivos onde o gameta sozinho forma um ser novo. A abelha faz isso. Mas isso é outro processo, tem a ver com a reprodução delas. Se você quiser, me pergunta que eu te conto como é que é. Mas em relação às plantas, em relação à maioria dos seres vivos, o gameta depende de outro gameta para formar o novo ser. Por isso que esses gametas estão ligados a gêneros, né? Os seres que têm gametas são divididos em gênero masculino e feminino. E esses gametas se juntam para formar o ser novo. Tá? Diferente dos esporos. Um esporo é uma célula reprodutiva que sozinho forma um novo ser. Então aqui é uma célula reprodutiva que forma novo organismo, um novo ser vivo, de forma independente. Então, um esporo caiu no meio, germina formando um novo ser. Um gameta que quer formar um ser novo depende de outro gameta do outro gênero para se juntar e formar o ser novo. Basicamente, nas plantas, cada fase de vida delas forma uma dessas células reprodutivas. Como assim? A planta tem 2 fases de vida. Na primeira fase, ela forma esporos. Quando a planta forma esporos, ela é chamada de esporófito.
onde esse fito aqui, ó, é referente a vegetal. Então é o vegetal que forma esporos, é o esporófito. E quando a planta forma gametas, ela é denominada gametófito. É a fase de vida da planta que forma gametas. Daí o nome gametófito. Então toda planta possui essas duas fases de vida. Uma fase formadora de esporos, uma fase formadora de gametas. Quem forma esporos é o esporófito, quem forma o gameta é o gametófito. E aí você entende esse ciclo facilmente a partir daqui, ó. O esporófito forma esporos. Os esporos germinam, formam gametófitos. Os gametófitos formam gametas. Os gametas são fecundados e geram esporófito. Esse é o ciclo de reprodução do vegetal. Agora, olha que curioso. Nessa reprodução, tem a parte que usa gameta, e quem usa gameta é chamado de reprodução sexuada. E tem a parte que usa esporos. E quem usa esporos é chamado de reprodução assexuada, exatamente por não ter gametas, né? A reprodução assexuada é aquela que não usa gametas quando falamos de seres pluricelulares. Belezinha? Então aqui é a reprodução assexuada, em roxo, e aqui é assexuada. Curiosidade. Tanto os gametas como os esporos são células, geralmente, nesse ciclo reprodutivo, haploides. O que é isso, Rangel? Uma célula haploide é aquela célula que possui uma carga gênica da espécie. Um cromossomo de cada tipo da espécie apenas. Então, os esporos são haploides e os gametas também. Isso posto, qual das duas fases do vegetal, da vida do vegetal, vai ser diploide, vai ser 2N? Presta atenção. O gameta é haploide, é N. O esporo é haploide, é N. Ou o esporófito ou o gametófito serão diploide, um dos dois. Qual dos dois é diploide? Fácil de saber. Lembra que eu falei que o gameta não forma outro ser sozinho? O gameta depende de outro ser, de outro gameta, para formar um novo ser? Então eu vou juntar gameta mais gameta para formar o esporófito. Se um gameta é N, o outro gameta também é N. N mais N, 2N. O esporófito é um ser diploide. Se o esporo sozinho forma o gametófito, uma célula haploide germina e forma uma nova fase de vida. O gametófito é haploide. Mas, Rangel, qual é a relevância disso para a minha vida? É bem simples, sabe qual é? Para formar gametas, o gametófito forma uma célula com o mesmo número de cromossomos. Como assim? Se o gametófito tiver 10 cromossomos, o gameta também vai ter 10 cromossomos. O número de cromossomos se manteve. Sabe que divisão celular faz isso? É a mitose, onde ocorre a manutenção do número de cromossomos da célula filha. Agora, se o esporo possui 10 cromossomos por célula, o esporófito tem o dobro. O esporófito tem 20 cromossomos. 20. Então, quando o esporófito vai formar esporos, ocorre uma redução no número de cromossomos. Sabe que divisão celular faz isso? Ocorre redução no número de cromossomos e é a meiose. Rangel, mas eu aprendi que mitose formava as células do corpo e meiose formava gametas. No seu corpo está certo. Na planta, não. Na planta, a meiose forma esporos. E para formar gametas, a planta usa a mitose. Então, mitose é gâmica, forma gametas, e meiose é espórica, forma esporos. O esporófito sofre meiose e forma esporos. Os esporos caem no solo, fecham ciclo assexuado de reprodução, formando o gametófito. O gametófito sofre mitose e forma gametas. Os gametas se fecundam em reprodução sexuada, formando o esporófito. Essa é a alternância de gerações, ou metagênese. Valeu, galera? Aproveita aí e tira aquele print bonitinho para fechar bem o conhecimento que você teve sobre características gerais do vegetal. Valeu, galera. Até mais.